Meu nome é Erika Kawakami, a Pro do Nukem, e vem comigo fazer o colete Bia que eu apresentei lá no programa Faça Você Mesmo. E para a gente fazer o nosso colete Bia, eu vou usar o fio da Círculo Hobby, uma agulha de Nukem número 6, um cabo condutor de 2,5 metros, uma trena e uma tesourinha. A primeira coisa que a gente vai fazer, olha, é pegar o nosso cabo, dobrar ele ao meio e a gente vai preparar a nossa agulha. Então, dobrei ao meio, vou passar aqui, olha, a argolinha dentro desse buraquinho e vou passar o restante do cabo aqui por dentro. Puxei, a nossa agulha de Nukem está pronta. Agora, olha, vou puxar aqui pelo zipu e nós vamos fazer um total de correntinhas, não importa se número par ou número ímpar, com nozinho corrediço, que dê 23 centímetros. Ou, na verdade, vai ser a largura que você vai querer da faixa do seu colete. Então, nozinho corrediço, sem apertar, você vai fazer as suas correntinhas. Não importa se número par ou número ímpar. Eu não vou contar agora aqui, até que dê os 23 centímetros. Você vai precisar saber a quantidade de correntinhas para que você conte e não perca a quantidade de pontos. Então, olha, deixa eu ver quanto que deu aqui, 20 centímetros, vou fazer mais um pouco. Eu cheguei aos 23 centímetros e eu vou contar quantas correntinhas deram. 29. 29. Para arredondar, vou fazer 30. Então, eu tô com 30 correntinhas. Eu vou voltar como? Olha, pegando na terceira alça. Ou seja, nós temos aqui, na nossa correntinha, as 2 alcinhas da frente e a alcinha de trás, que é a lombadinha. Então, nós vamos voltar pegando na alcinha de trás. No quem lembra, né, se eu tenho 30 correntinhas e na verdade eu preciso de 30 pontos, eu não vou fazer uma a mais para virar, porque essa alcinha que fica na agulha já conta como a primeira alcinha. Então, olha, vou virar, venho aqui na primeira alça de trás, laço e seguro aqui. E vou fazer isso, olha, laço de baixo para cima e seguro, sem apertar. O segredo é não apertar. Então, eu vou fazer isso, olha, sem perder aqui a lombadinha, até o final da carreira. Este é o ponto meia. Já vai ser o ponto base, que nós vamos fazer em ponto meia. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto. Eu tô com uns 30 pontos aqui, se você tem dúvida você confere. E agora olha, eu vou transferir os meus pontos para o meu cabo. Então eu vou virar o meu trabalho, vou escorregar os pontos, olha, faz assim que fica mais fácil. Só vou virar aqui para vocês verem, olha. Vou escorregar e vou fazer esse movimento, olha. Vou tombar a agulha, dar uma distância para que eu consiga trabalhar. E o importante é isso aqui, olha. Você sempre vai começar a trabalhar aonde está o fio do novelo. Então, por isso que eu dei essa distância, tomando cuidado para não perder o ponto aqui, não deixar ele escapar, por isso que o cabo é bem comprido. E agora eu vou fazer assim, vai ser uma repetição de carreiras até atingir o comprimento necessário para fazer toda a volta do colete, ou no meu caso deram 2,20 metros. Então, o primeiro ponto sem fazer, significa o quê? Que você só vai passar ele para a agulha. Então ele saiu do cabo, veio para a agulha. Isso significa ponto sem fazer. Os demais em ponto meia. Passei, pego o fio do novelo e trago para a agulha. Este é o ponto meia, direita para a esquerda, laço e trago para a agulha. É igual ao ponto base. Então, laço e trago. O ponto está no cabo e agora ele está na agulha.
Este é o segredinho. Então, olha, direita para esquerda, laço e trago para frente. O ponto está no cabo, agora o ponto está na agulha. É este movimento que você vai fazer. Ponto no cabo, ponto para agulha, até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer ele. Então agora você vai perceber o quê? Olha, todos os pontos que estavam no cabo, eles estão na agulha, todos. Vou conferir se eu tiver dúvida, vou contar aqui, vou ter que ter os 30 pontos, ou no seu caso a quantidade de pontos que você colocou. Então, todos os meus pontos estão na agulha. Então, o cabo eu não vou precisar mais. Então, eu tenho que retirar o cabo. Momento libertador, tiro o cabo. Por quê? Porque eu vou precisar dele para outra carreira. Vou virar o meu trabalho novamente, vou passar os meus pontos para o cabo. E aquele movimento, olha, passei, viro e dou uma distância. Repetição, novamente. Eu sempre vou trabalhar os pontos que estão no cabo, para passar ele para a agulha. Novamente, olha, primeiro ponto sem fazer, significa o quê? Só passar ele sem laçada. Os demais, direita para esquerda e laço. Gente, é só isso. A gente vai fazer isso No meu caso, que é até um tamanho atingir M para o G e eu comprimento que gosto mais você folgadinho, necessitar. eu deixei com 1,90 m. Então, a gente vai tecer até atingir 1,90 m. Você vai fazer essa repetição. Só presta sempre atenção. Saiu do cabo e veio para a agulha. Tem dúvida? Conta a quantidade de pontos. Vou mostrar aqui outra coisa que pode acontecer. Você está fazendo o seu trabalho. Outra coisa importante, por que que o cabo tem que ser de uma cor contrastante com o fio? Porque às vezes pode ser que você venha e faça o ponto no cabo, e não é para você fazer. Você tem que fazer o ponto no fio que você está usando. Estou fazendo aqui o trabalho. Sem querer distrair, pulei. E fiz. Vim para cá, pulei aquele ponto. No início é sempre bom a gente conferir, tá? Vou olhar aqui. Vim aqui, ó, não tem problema ele vir para cá. Quando você estiver fazendo uma peça maior, inclusive, você vai precisar do cabo. Então, gente, eu consigo perceber aqui logo de cara que tem um ponto preso aqui. Ele não está na agulha, ele está preso no cabo. Tá vendo que os demais, eles estão do cabo para a agulha? Esse aqui só está no cabo. Mas se você não perceber, no começo é difícil, você vai contar. Na minha conta, eu vou ver que está faltando um. Se você já olhar e perceber que é aqui, ok, você vai desmanchar até aqui. Se você não sabe, desmancha a carreira inteira. Enquanto você não tirar o cabo da agulha, você só vai vir e fazer isso daqui, olha. Tudo bem, eu percebi que é até aqui, mas se eu não tivesse percebido, olha, você vem e desmancha até onde você precisar. Desmanchei e retirei. Tá vendo? Enquanto o cabo tiver no ponto, enquanto o ponto estiver no cabo, não tem problema algum, você não perdeu. Você vem, volta e faz o ponto. Retira ele do cabo. Ó, peguei aqui, tá errado. Volta, desmancha. Vem e faz. Outra coisa, às vezes a gente vira ele aqui. Tá vendo? Eu tenho que pegar o que tá no cabo. Você às vezes vem, sem querer, você vira aqui o trabalho. Você vai fazer o ponto aqui. Tá errado, porque ó, se a gente tem que pegar o ponto que tá preso no cabo. O que que acontece? Desse jeito é quando a gente perde ponto, porque você vai fazer aqui e você vai perder esse ponto. Então, quando tiver um fio muito fino e um monte de pontinho, na dúvida, olha, puxa o cabo. A gente tem que tirar o fio que tá no cabo. Nesse caso tá mais fácil de ver, porque é uma cor bem contrastante e é um fio grosso. Mas olha, tá vendo, ó? Eu dou uma puxada aqui para ter certeza do que eu tô fazendo.
Vou vir aqui até o final. Olhei, ó, ajusto aqui, não tem problema, você pode mexer nesse cabo, ó. Agora tá todo mundo certo. Eu venho aqui, vou ajustar, e agora, olha, agora eu posso retirar o cabo. Ah, eu não sei qual cabo que eu tenho que tirar. Se você for ver, se você for puxar o outro cabo, olha, ele não sai, porque é o que tá preso na agulha. Então, só tem um cabo para sair, essa duplinha aqui. Ah, Pro, eu tô com medo. Tira um de cada vez. Tá inseguro, ó, tira um, depois você tira o outro. Não tem problema, usa o seu método. Virei, preciso usar o cabo. Escorrega os pontos. Ó, deu aquela distância para trabalhar. Volta a trabalhar aqui. O que acontece às vezes, por isso que eu falo que eu gosto desse movimento, para você não esquecer. Às vezes no começo, você vem e quer começar a trabalhar aqui, aí você vai puxar este fio para vir para cá. Então guarda sempre isso, olha, terminou, é deste mesmo lado, e a gente sempre inicia o trabalho aonde está o novelo. O fio do novelo é onde eu inicio. E a mesma coisa, primeiro sem fazer, os demais em ponto meia. Tá vendo, gente? Olha, ele já vai formando bem o nosso ponto musgo. Aqui eu só vou medir, para a gente ter uma noção de quantos centímetros ficou, depois que a gente iniciou. Olha, ele acabou ficando com 21, 21,5, estava com 23, ficou com 21,5. Então ele acaba dando uma encolhidinha, por isso que você não Eu vou deve fazer o meu 1,90 fazer m as e eu correntinhas volto aqui para apertadas, mostrar para tá, porque vocês ele como a dá uma gente encolhidinha. finaliza a peça. Finalizei a minha peça, olha, ela ficou bem grandona. Ela ficou no final com 1,90 m assim, tá, em repouso, ela não tá esticada. Eu deixei ela assim, acertadinha, e medi, deu 1,90 m por 22. Eu usei 2 novelos e um pouquinho, ou seja, rendeu bastante. Eu achei que rendeu bem. Agora para fechar, você só vai fazer assim. Então, é que não vai caber tudo, mas olha, ela tá aqui, eu virei como se fosse fechar um círculo. Então, o que você tem que prestar atenção, aqui olha, é o começo, tá vendo? O acabamento. Então, eu vou acabar deste lado. Olha, vou começar o meu fechamento deste lado, com este lado. Então, pensa assim, o fio do início tem que estar deste lado, e eu vou começar a fechar deste lado. E o fechamento do nooking é assim. Você faz o primeiro ponto no fechamento. E aí você vem pro segundo e tira 2. O fechamento é desta forma. Laça e tira 2. É como se fosse um ponto baixíssimo, né, gente, olha. Laça e tira 2, sem apertar. Laça, tira 2. Você faz isso, ó, passei, lacei, fiquei com 2, laça e tira 2. Tá vendo, olha, já vai ficar com o acabamento certinho. Você vai fazer isso até o final da carreira. Passo, laço e finalizo, sem apertar, até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha para travar. Tá vendo, olha, todos os pontos feitos, agora eu posso retirar o cabo e a minha peça tá finalizada. Vou deixar um cabo comprido para eu poder unir a parte à outra. Olha, gente, eu deixo um cabo comprido, tá? Para não sofrer na hora do arremate. Fiz a correntinha aqui, então agora é só puxar. Então agora para montar, o que que a gente vai fazer? Aqui a parte da frente do corpo vai estar aqui na mesa. Aqui o início, olha, eu vou fazer uma inclinação, que aqui a gente vai passar o pescoço. Então olha, fiz aqui, vou fazer esse movimento, ó. Aqui tá a parte da frente do corpo. Aqui é as nossas costas. Aqui
é a parte da frente, aquela cruzadinha. Então aqui tem o ombro, deixa eu ver se dá para levantar um pouquinho mais. Ó, ombro, ombro, o X, e o que sobrou vai ser as costas. Então ele vai unir essa parte com essa. Na verdade só tem uma costura, né, essa daqui. Então o que você tem que fazer, ou você veste no corpo, que fica muito mais fácil para a gente visualizar. É um X na frente. O importante é aqui, ó, uniu aqui. Um X na frente. Tá vendo? E depois a gente só vai fazer a costurinha aqui das costas, vai deixar esse espaço aqui para o braço. Então é uma costurinha aqui de 16 centímetros ou 20, se for o tamanho G. E aqui na lateral. Essa é uma opção de costura que eu gosto, porque essa costura fica embaixo do braço, na lateral. Ou você pode fazer isso aqui, se você achar mais fácil. Você vai pegar essa costura, vai deixar ela nas costas, se você tem receio. Uma opção é você fazer isso aqui, ó, você pega aqui no meio, e aí você vem aqui, ó, no meio, para você não errar onde você vai costurar. Marquei aqui o meio, pronto. Apesar de que eu acho muito mais fácil você medir no corpo, né, ou no manequim. Veio aqui e colocou aqui no meio. Porque eu acho que dessa forma faz muito bololô. A gente ficar tentando acertar aqui. A gente tem que cruzar ele pra cá. Olha, então a outra forma é assim, você marcou aqui, você vai deixar a costura bem no meio das costas, e aqui é o meio da peça. Então você sabe que aqui vai estar bem no meio. Você vai fazer o quê? Deixar aqui de costura 16 centímetros. Então você vem aqui e marca 8 centímetros para cada lado, ou se for um tamanho G, você quiser deixar 20. Eu deixo entre 16 e 20 centímetros, tá? Então aqui eu vou deixar 16 centímetros. Vou deixar 8 para cada lado. Então 8 vai dar aqui. Aí o que que eu faço? Ó, vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho para cá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu sei que tá certinho. Venho para cá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que esse tem que bater com esse. E aqui é a mesma coisa, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este com este. E aqui a gente tem que costurar. Então, assim fica mais fácil para não ter erro. Você vai fazer uma costura aqui de acabamento e depois costurar aqui. É só isso que tem de costura. Costurou aqui e aqui. É uma forma de fazer. Ou você faz a costura na lateral. Prefiro fazer a costura na lateral. Joguei a minha costura aqui na lateral. O que que eu preciso saber? Quanto que eu tenho de largura e contar aqui. Vou contar quanto que eu tenho de largura. Pronto, contei aqui, vou deixar certinho. Vou marcar a quantidade que eu tenho de largura aqui, vou marcar aqui embaixo, né, tenho isso de largura. Aí aqui sobe o mesmo, né, aqui ó, sobe a mesma fileirinha. Vou marcar aqui. Vira o trabalho. Então aqui, eu sei que é daqui para cá. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou marcar o meio
E depois eu marco os 16 centímetros. É o mesmo processo. Você vê aqui, né, na verdade aqui você vai contar. Conta quantos deu, marca o meio, depois conta a quantidade. Por exemplo, vou marcar aqui o meio. Aí vou marcar quantos deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o que a gente viu que deu, 10. Vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou marcar aqui. Então eu sei que aqui é a costura, lembra? A costura tá aqui. Agora aqui, você vai ter que fazer isso daqui, achar esse meinho. Não é difícil, tá, gente? É só você ter uma mesa grande para você coordenar. E aí é a mesma coisa, ó, você sabe que esse tem que bater nesse e esse nesse. Você vai contar para ver quantos deram, tá? Conta certinho. Aqui é só para demonstrar para vocês, ó. Vai costurar aqui e aqui. E a lateral. Eu gosto desse jeito, porque daí a costura vai ficar bem aqui na lateral, do que ficar nas costas. Apesar de que a costura que a gente vai fazer aqui é uma costura que vai ficar bem perceptível, tá. Aí você vai escolher. Então eu vou fazer agora aqui com vocês o fechamento para vocês verem como que fica. Fazer o acabamento por dentro, ou seja, pelo lado que estão as correntinhas, que seria o lado que tá bonito. Esse é o lado de dentro, tá. Esse é o lado de dentro do trabalho. Onde tá o bonitinho das correntes, é o lado de dentro, que é por aqui que a gente faz o fechamento. Então a gente vai fazer assim. É bem tranquilo para fazer. O acabamento, a gente faz pelo avesso, que é o lado bonitinho das correntes. Então tá aqui, olha. O meu fio sai daqui de cima, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou passar só nas correntinhas de dentro. Vou passar aqui o primeiro ponto. Ó, passei aqui no primeiro ponto, vou voltar nele aqui. Aqui, ó, eu vou passar 2 vezes. Então, vou passar uma vez, só no primeiro e no último, tá, que eu faço isso para ficar bem firme, que é onde pode soltar. E só aqui que eu passo nesse sentido, tá. Agora eu vou fazer assim, ó, tem as 4 correntinhas, né, 2 daqui, 2 daqui. Eu só vou trabalhar nas correntinhas de dentro. Só nas de dentro. Então eu vou fazer assim, olha, correntinha de dentro, passei. Ajusto sem apertar. Vou voltar aqui. Então da onde saiu o fio, eu volto. Correntinha de dentro, correntinha de dentro. Então agora eu não passo o fio sobre o trabalho, eu vou dançando igual uma cobra. Venho pra cá e venho pra cá, ó. Meu fio tá deste lado, então a agulha entra deste lado. Ajusto. Meu fio saiu deste lado, então minha agulha entra por este lado. Então não alinhava o que passa com o fio sobre o trabalho, mas olha, passa deste lado. Lembra assim, ó, o fio tá deste lado, então a agulha tem que entrar pelo mesmo lado que saiu o fio, sem apertar, porque ó, o ponto ele é maleável, se você fizer aqui um acabamento justo, vai ficar enforcado. E é só isso, a gente vai fazer isso até o final da carreira. E aí vocês vão ver que do lado que é a frente, o acabamento fica bem bonitinho. Cheguei aqui no final, eu vou passar por cima, que eu quero reforçar bem. Então, aqui eu dou uma apertadinha, só para reforçar. Vou dar uma escondidinha aqui no fio. Vou deixar o fio para cima, que depois eu faço o arremate. Então, olha, aqui é o lado do avesso, que a gente juntou as correntinhas. Olha como o fio vai ficar ao lado da frente do trabalho. Tá vendo, ó? É aqui. Olha como fica imperceptível. Fica até difícil de enxergar, olha gente, é nessa carreira aqui, ó. Tá vendo, olha? Não dá pra perceber. Ó, é nessa carreira aqui, ó, que tá o fio. Você não consegue perceber.
Então, ó o acabamento. Então se você quiser, pode deixar no meio das costas. Ele não vai aparecer, tranquilo. Agora a gente vai unir aqui as costas. A minha lateral tá aqui, eu marquei, eu vi quanto que dava a minha cintura. E aí, eu deixei aqui no meio e marquei. No meu caso, deram 18 centímetros. O que que eu fiz? Eu peguei aqui bem no meio do que sobrou, marquei no meio e dividi. O que que eu deixo aqui de espaço? Eu deixei uns 12 centímetros, normalmente 12 a 15, depende muito do quanto você quiser de cava. Ó, aqui no meu caso deram 14 centímetros. Mas vai depender, o ideal é que você vista. Se você for vender para uma cliente, a medida que você vai tirar é essa, deixa de 12 a 15 de cava, aqui de 16 a 20, tá. A cintura você vai usar padrão, para mim que é um tamanho M, mas eu gosto folgadinho, vamos dizer que é um MG, eu deixei ó, 44 de cintura, mas ele é larga, tá. Ela tem que ficar uma peça folgadinha. Então olha, no meu caso, que é um M folgadão, 44, deixei aqui ó 14 e aqui 18. Lembrando que eu peguei aqui ó, o que dá no meio, que você divide. Para fazer o trançado, o mais fácil é você colocar no corpo. Que você vai trançar. Eu vou costurar aqui é sem segredo, tá gente, olha, é pegando o nozinho no nozinho, vou fazer os arremates e aí eu vou mostrar no corpo. No corpo vocês vão ver que é bem mais fácil pra gente entender. Então bora lá. Vou fazer só o comecinho aqui para vocês verem, e aí depois eu volto com ela pronta. Vou deixar um fio bem comprido, e aí eu começo assim, olha. Vou pegar aqui. Agora aqui a gente vai alinhavar assim. Tá vendo que tem esse nozinho? Eu vou pegar aqui em cima. Eu sempre faço assim, tá gente? Aí é questão de gosto. Eu gosto de, no primeiro, eu dar uma boa reforçada. Porque é onde a gente tem mais, a parte que a gente mais puxa, né? Então aqui no primeiro eu sempre dou uma reforçada. Agora vai ser assim, tá vendo que você tem essa linha aqui? Você depois vem na segunda. Agora é assim ó, peguei um daqui e eu pego um dali. É bem a pontinha do nozinho mesmo. Aí agora eu venho pra cá ó, peguei um daqui e um dali. A mesma coisa gente, sem puxar, ó, é só pra ajeitar. Um daqui e um dali. Só pra ajeitar. Um daqui e um dali. Até o final, tá vendo, olha? Ele já vai dando esse acabamentinho aqui. Até o final, e aí já tá pronto. É só a gente esconder os fios que sobraram. E a peça tá pronta. Aí eu volto com ela no corpo pra vocês verem exatamente como ela fica. E tá vendo? Não é pra apertar, não repuxa. Tem que deixar o ponto, olha, maleável, tá? É como se fosse uma faixa gigantona, E tá a bom? nossa É blusa só Beia isso. tá pronta, Então a gente já volta com ela com prontinha. o cruzado na frente, a abertura dos braços, a costura atrás. Gente, é um retângulo com costuras. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, compartilha.